Olá, meus queridos! Hoje nosso tema é um dos meus temas preferidos de geografia humana. Nossa população é 100% de chance de ser cobrado nas provas que você está sujeito a fazer. Eu nunca vi uma prova de concurso e de vestibular que não tenha o conteúdo de população. Eu até, me assustaria se não tivesse. Esse conteúdo é aquele conteúdo que você fala, eu vou estudar e existe uma possibilidade de 100% dele ser cobrado. Existem provas que no universo de 20 questões, 3 questões é do tema de população. Então é um tema relevante e que definitivamente vale a pena você estudar e faz parte do nosso cotidiano. Vamos lá! Claro que esse assunto é um assunto muito grande, que não vai se esgotar só nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo a gente está delimitando a parte de crescimento populacional e a sua parte conceitual, ok? Existe essa mesma versão de aula, crescimento populacional, como também existe crescimento populacional no Brasil, né? Existem outros temas que a gente vai para outros vídeos aí adiante. Essa fórmula aqui, isso aqui que está no início da lousa, diz respeito a uma fórmula, que é a famosa fórmula de crescimento vegetativo. É o parâmetro utilizado pelos teóricos da área para verificar se uma população está aumentando ou diminuindo em número de pessoas, se ela está indo num ritmo de crescimento baixo, médio, alto, se está muito rápido, desacelerado e por aí vai. Ao longo da história da humanidade, a gente tem vários momentos absolutamente diferentes em relação a isso aí, né? Esse conteúdo é um conteúdo que, no processo de resolução de questões, é comum você encontrar, é muito comum você encontrar dentro desse tema gráficos para você fazer a devida interpretação. Basicamente, os gráficos, eles trazem números como estes aqui que a gente vai analisar, ok? O que a gente tem aqui nesses números? Eu coloquei aqui 3 intervalos de tempo, do início da era cristã até o ano 1800, do ano 1800 até o ano 2000, do ano 2000 até o presente, que estamos gravando esse vídeo, 2023. Nesse sentido, é claro que eu tenho aí 3 momentos com intervalos de tempo que são significativamente diferentes, ok? Mas vamos fazer uma análise do que a gente precisa fazer aí. Todo esse intervalo de tempo aqui é considerado um intervalo de tempo em que a população mundial, acreditem vocês, ela no máximo conseguia chegar, segundo o estudo, segundo expectativas, segundo dados, a população mundial, nesse intervalo de tempo, chega ao número de 1 bilhão de habitantes, sendo que hoje a gente tem alguns países que têm, cada um deles, Índia e China, mais de 1 bilhão de habitantes. Como que o mundo, durante todo esse intervalo de tempo, tinha apenas 1 bilhão de pessoas? E aí a gente tem algumas variáveis dentro dessa fórmula para a gente entender esse cálculo aí. É que nesse intervalo de tempo, conhecido como um longo intervalo de tempo, onde a gente tinha uma predominância de uma população essencialmente ruralizada, se mantendo no campo, eu tinha a TN, taxa de natalidade, e a TM, taxa de mortalidade, todas duas altas e descontroladas. Significa dizer que as mulheres tinham muitos filhos, simplesmente porque não faziam uso de anticoncepcionais, e também não tinham acesso às vacinas, então nascia muito, mas por outro lado morria muita gente de doenças talvez hoje consideradas simples, elementares, mas que nesse intervalo a gente se deparava com essa situação. Então, nascia muito, mas também morria muito. Consequentemente, eu tenho um crescimento vegetativo lento, ok? No segundo intervalo de tempo, a gente se depara com outra realidade. Que realidade é essa aqui? Aqui a gente tem um intervalo de tempo muito menor, ao invés de ser um intervalo de 1.800 anos, um intervalo de apenas 200 anos, e nesse intervalo de apenas 200 anos, eu salto para um número de 6 bilhões.
Alguma coisa aconteceu aí, ou muita coisa aconteceu aí, para justificar, para a gente entender essa multiplicação de pessoas aqui, ok? E aí a gente tem nesse período, um período de maior incremento populacional. A palavra incremento, neste caso, ela dá a ideia de aumento, né? Nas entrelinhas aqui faz a referência que dentro desse intervalo de tempo, de 200 anos aqui, há um intervalo aí do século XX, pelo menos 2 décadas do pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente pôde assistir um processo que se convencionou chamar de baby boom ou explosão demográfica, ok? Nesse sentido, esse intervalo de tempo é um intervalo de tempo onde a taxa de natalidade se mantém alta e a taxa de mortalidade começa a ser controlada. Como assim, Vinícius? Como eu consigo controlar essas variáveis? E aí eu coloquei aqui uma super dica para vocês, que é a expressão via de controle. Por que eu estou grifando isso? Por que eu estou destacando isso? Se quiser dar um print no quadro, fique à vontade. Quer dar um pause, fazer as anotações? Fique à vontade. Via de controle é importante a gente dominar, porque isso é muito questionado. Né? Se eu quiser controlar a natalidade, o que eu devo fazer? Se eu quiser controlar a mortalidade, o que eu devo fazer? E o que a população mundial conseguiu fazer primeiro? A população mundial conseguiu fazer primeiro o controle da mortalidade com a popularização de vacinas, com o progresso na medicina, a popularização de medicações, antibióticos. E isso vai fazendo com que a gente tenha um controle da mortalidade adulta e da mortalidade também infantil, né? Então, esse momento de controle da mortalidade contribuiu para essa situação aqui, que foi de maior incremento populacional da história. E aí a gente chega à notícia de que no ano 2000 nasce o bebê número 6 bilhões. De 2000 para 2023, né, 2021 em diante, a gente tem aqui o desenrolar do século 21. O século 21 a gente vai dizer que é um período de desaceleração do crescimento demográfico. Embora aqui eu tenha um incremento significativo daqui para cá, é possível dizer que o século 21 é um século onde eu estou tendo esse significativo incremento, porque também a expectativa de vida da população mundial ela aumentou nas últimas décadas. Então as pessoas estão vivendo mais. Porém, a expectativa de vida ela continua sendo diferenciada por sexo. Significa dizer que as mulheres estão, em média, vivendo 7 anos a mais do que os homens, por muitas razões. Mas, né, vale a pena salientar isso. O grande lance dessa aula é você entender que eu quero controlar a natalidade, eu devo orientar o planejamento familiar. Eu quero controlar a mortalidade, eu devo orientar vacinação. Isso é o que a ciência, esse campo da ciência aceita como, né, comprova como uma verdade. O planejamento familiar inclui práticas como a orientação de profissionais que trabalham com saúde pública, como médicos, como os enfermeiros, que trabalham nos chamados PSFs, Programas de Saúde de Família, e que vai orientar que essas mulheres utilizem anticoncepcionais, utilizem um método contraceptivo que seja adequado à sua realidade, né? Seja o DIU, seja pílula, seja camisinha, seja uma cirurgia definitiva, contanto que ela consiga planejar o seu número de filhos e o tempo para ter esses filhos, ok? E aí, valeu a pena a aula de hoje? Gostou desse conteúdo? Não deixe de trazer aí esse feedback, esse engajamento. Deixa aqui nos seus comentários, essa aula valeu a pena? Gostou? Né? Tá acompanhando os vídeos do Geo Indica? Obrigado pela atenção, um beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau!